Mas está todo mundo bem, pessoal? Tranquilos? Na paz? Nós vamos começar aí mais uma jornada aí dos nossos 12 passos. E antes que a gente entre nos 12 passos, nós vamos começar com uma introdução, né, dentro da questão dependência química e também alcoólica, né? Se nós pararmos para olhar o álcool aí, todo o álcool, né, que se torna aí uma substância que embriaga e entorpece a nossa vida, ele passa por um processo químico também, né, e o seu estado é alterando a nossa condição, tá? Sabemos que todos nós aqui enfrentamos essa dificuldade, passamos por esse problema e a maior dificuldade para nós é a negação. Enquanto a gente insiste em dizer que temos controle e não assumimos que temos uma dificuldade, temos a tendência de passar mais tempo cativo, né, nessa doença que tanto maltrata, tanto machuca, humilha e faz a gente perder coisas que são preciosas, né, na nossa vida. Mas eu acredito que Deus tem um plano para nós, amém? Está nos transformando, está dando uma oportunidade. Tem muita gente como a gente que não consegue estar em um lugar como esse, não consegue viver a oportunidade que você tem. E ainda mais aqui, a gente sabe de pessoas que têm mais que uma oportunidade, mais de uma chance de ter sua vida mudada. Eu mesmo fui um homem que precisei de 6 internações, perdi muito tempo com isso, sofri demais com isso, né? Machuquei muito a minha família, mas uma hora deu certo. Hoje, talvez os meus erros sirvam aí para que você não os cometa, para que você possa ter aí, né, um trabalho mais intenso, perfeito, que te prepare para viver algo maior na sua vida, tá? Quando nós falamos de doença, né, da dependência química, talvez isso surja aí para nós um pouco quanto complicado, porque a dependência química surge na nossa vida como um grande barato, né? A gente está saindo para um rolê pensando em se divertir e não consegue compreender que é uma doença. E esse é o ponto de partida que nós precisamos ter em nosso entendimento de que a dependência química ou alcoólica se trata de uma doença, e doença precisa de cura. Quando sua garganta está inflamada, o que você faz? Quando você está com reumatismo, o que você faz? Quando você está com um problema de estômago, desinteria, ânsia de vômito, o que você faz? Por que você, tendo uma doença tão grave quanto a dependência química, você quer resolver a sua maneira e do seu jeito? Para coisa bem menor, você busca assistência, medicação, tratamento, controle, porque está te incomodando. E a dependência química, muitas vezes você não consegue tratá-la porque você não a compreende como uma doença. Você pensa que você está no controle, você pensa que você tem um comando, você pensa que é um momento de diversão, né, Fabrício? De alegria, né? Então a gente pensa ser assim dessa maneira, mas a gente precisa compreender dependência química como uma doença, tá? E essa doença ela vai ter algumas características, e até para as famílias que estão nos assistindo aí, as pessoas que vão ver esse vídeo aí mais tarde, preste atenção porque isso é importante, até para você saber como tratar o seu acolhido que está em processo de recuperação. A dependência química é considerada uma doença crônica, incontrolável, compulsiva, que vai trazer consequências de distúrbios, tanto mentais quanto físicos, tá? Então ela vê como uma doença abrangente que vai trazer complicações muito sérias para a nossa vida. Ela é crônica, incontrolável, compulsiva e vai trazer esses problemas para todos nós, tá? E por que ela é uma doença considerada crônica? Por que nós olhamos para a dependência química e caracterizamos ela dentro dessa perspectiva? A pessoa dependente geralmente apresenta mudanças progressivas de comportamento que fazem o organismo se adaptar à droga. Por conta disso, a dependência química também é caracterizada como um transtorno mental relacionado ao uso da substância. E aqui, todo mundo sabe disso, quando você fez o consumo de qualquer tipo de substância pela primeira vez, você teve um pico, né, de alucinação, de entorpecimento muito rápido dentro de uma porção pequena daquilo que você decidiu usar, daquilo que você decidiu participar. E aí, como você vai passando o tempo, você vai percebendo que aquela quantidade já não é mais suficiente
para você alcançar a mesma liga, o mesmo barato que um dia você pensou ter sentido ali. E isso mostra que o seu corpo vai se adaptando à droga que você decidiu usar, fazendo com que você, para alcançar aquela mesma sensação que você teve um dia, você busque uma maior quantidade, porque seu corpo e seu organismo está se adaptando à droga. O cara toma um copo de cachaça, fica bêbado. Daqui a pouco, para ele ficar bêbado, ele precisa tomar uma garrafa inteira. Daqui a pouco ele precisa tomar 3 garrafas durante o dia. E assim, com a maconha, com a cocaína, com o crack, independente da droga que a pessoa usa, sempre vai haver a progressão, tá? E aí, pare para pensar comigo, onde a gente já começa a enxergar o distúrbio mental se apresentando na vida de um dependente químico. Antes, uma pequena porção era suficiente para que a pessoa pudesse alcançar ali o seu objetivo. Mas agora o organismo não se adapta mais com pouco. E ele precisa de mais. Precisa do quê? Todo mundo junto? Mais uma vez? Precisa de mais. Então, sempre quando nós vemos que não há a interrupção do uso, vai haver a necessidade de uma substância em quantidade maior, do uso da substância em quantidade maior. Mas para pensar, no começo R$5 era suficiente. Mas agora, R$500 não são mais suficientes. Para pensar comigo, no começo, 50 centavos era suficiente. Agora, R$100 já não dá mais conta. E aí, o que nós começamos a fazer para suprir a necessidade do nosso organismo, desejando a substância que tem tomado controle da nossa vida? A gente começa a abrir mão das nossas responsabilidades, como vocês todos homens aqui, têm responsabilidade como cuidar do aluguel, da conta de água, da conta de luz, da alimentação, da fralda, do leite, e você já começa a abrir mão da sua responsabilidade para ocupar essa parte financeira apenas para o consumo da substância. Você começa a abrir mão do cuidado de si mesmo. Antes você vaidoso, né? Como todo mundo chega aqui na casa de recuperação, com 3 dias que ele está na casa, o que ele quer fazer? Pastor, eu quero cortar o cabelo. Não tem como eu cortar o cabelo, eu não estou me sentindo bem. A lucidez apareceu, a vaidade surgiu novamente. Mas quando a pessoa está tomada, muitas vezes não corta o cabelo, não faz a barba, não escova os dentes, não troca de roupa, não toma banho, porque ela está apresentando já transtornos mentais relacionados ao uso da substância. De acordo com a UNODC, aproximadamente 200 milhões de pessoas estão usando drogas ilícitas nesse momento no mundo. E isso corresponde a quase 5% de toda a população mundial usando drogas nessa hora, tá? E a gente vê aí que 25 milhões desse número de pessoas estão usando drogas pesadas, difíceis de ter a interrupção do uso, e a gente percebe que o número de mortes relacionado a isso tem sido muito grande, principalmente no tempo contemporâneo, na nossa geração, para o pessoal, né, que vive na mesma época que a gente. Então é importante você se atentar que esse problema é crônico porque não é só o seu problema. Esse problema é crônico porque não é apenas o problema do povo brasileiro, de alguém que nasceu em uma comunidade periférica, de alguém que nasceu em uma situação difícil, que teve o crime organizado, o exemplo do traficante, a venda de drogas na porta da sua casa. Existem nesses milhões de pessoas aqui, gente rica, de apartamentos riquíssimos, que valem alguns milhões aí de reais ou até mesmo de dólares, que estão perdendo suas vidas nesse momento por causa do uso e do abuso de drogas. E aí eu te falo, faz tão mal assim, destrói um número tão grande de pessoas, mas a gente não vê o problema sendo eliminado. Existe até um mercado e a gente sabe disso. Claro que esse mercado não é legal, é totalmente ilegal, que abastece, que supre a demanda das pessoas que desejam fazer o uso dessa substância, tá? Em 64, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas se caracteriza como uma dependência e não como um vício ou habituação.
Isso porque a pessoa dependente não consegue controlar o desenvolvimento da sua escolha, que vai causar modificações clínicas em seu funcionamento cerebral, doença, portanto, que nada tem a ver com caráter, ausência de força de vontade ou mau comportamento. Durante muito tempo, principalmente enquanto o convívio do dependente é familiar, o que a família está dizendo que a pessoa é? Sem vergonha. Vagabundo. Por que você escolheu isso? Tá? E eu posso até dizer para você que o início da vida de drogadição ou de alcoolismo é um início que cabe à nossa escolha. Nós podemos dizer sim e podemos dizer não, mas a progressão do vício não é tratada como falta de caráter, mas sim como avanço da doença. E aí eu faço uma pergunta hoje para vocês entenderem isso: qual é o nível da doença que você tem enfrentado? O que essa doença já tirou de você, já fez de você, já arrancou de você, já maltratou você, que você não tem conseguido enxergar, que ela só tem progredido. E enquanto a doença progride, você está paralisado, tá? A progressão do uso e abuso de drogas não é falta de vontade. Eu acredito que o fato de vocês estarem aqui já dá uma amostra para nós de que você quer parar, que você quer superar esse momento, amém? Mas não é só pela força de vontade que você vai conseguir parar. Existe uma série de fatores que são importantes, né, você considerar para que realmente você possa vencer a dependência química ou alcoólica e ser liberto dessa vida de vícios, tá? Muita gente entra aqui dizendo que quer parar. Eu acredito que todos que passaram aqui tinham essa declaração. Mas com uma semana, ou 20 dias, com 3 meses, essas pessoas saíram daqui para continuar fazendo as mesmas práticas. E um outro problema maior é aqueles que conseguem até chegar ao final do tratamento, na questão tempo, mas não conseguiram mudar o seu comportamento, fazendo com que o seu retorno para a vida social faça também com que ele retorne com a doença, não conseguindo superar os vícios. Ok, pessoal? Até aqui, amém? Então entendemos que ela é crônica por causa disso. Incontrolável. E aqui, não sei se alguém reconhece este lugar aqui, mas essa é uma calçada que eu provavelmente tenho andado lá em São Paulo. É uma foto tirada da Cracolândia, e aqui a gente vê pessoas, né, que abriram mão de suas famílias, de suas vidas, de suas finanças, de seus sonhos, apenas para poder viver em função do uso e abuso do crack. Por que nós consideramos a dependência química como incontrolável? Uma pessoa com dependência química vai apresentar os seguintes sintomas: forte desejo ou compulsão pela substância, pelo consumo da substância, que nós vamos chamar de fissura, craving ou abstinência. O mais popular para nós é abstinência. Eu quero ir embora, está abstinado. E nem sempre, eu sempre tenho dito para vocês aqui que vontade de ir embora pode não ser abstinência, como também pode não ser o demônio, que muita gente associa a vontade de ir embora como demônio. Mas eu, como seu pastor e líder, eu quero com que você carregue a vontade de ir embora do início até o fim do seu tratamento, ok? Amém? Então você tem que ter a vontade de ir embora. O que você precisa ter é equilíbrio para saber o momento certo dessa decisão. Uma coisa que é importante a gente entender: quando é que eu me formo na escola? Quando eu entro na escola e abandono no meio do caminho o curso, ou quando eu concluo o curso e termino aquilo que foi colocado e proposto para que eu possa fazer? Todo processo tem início, meio e fim. Na escola você tem vontade de parar, de desistir. Posso até dizer que às vezes eu olho assim para tanta matéria da faculdade e falo: poxa, por que eu estou tendo que fazer isso? Por que eu tenho que estudar tanto? Eu já tenho minhas obrigações, meus deveres feitos aí, eu vou deixar isso aqui para depois. Mas espera aí, eu entrei em um processo que tem começo, meio e fim, e a minha formação só será certificada ao final, não é no meio, não é logo quando eu comecei e deixo pela metade. Então entendo que você precisa carregar a vontade de ir embora com você, mas quando nós falamos de falta de controle, estamos falando desse comportamento que é o desejo incontrolável pelo uso da substância. Segundo, dificuldade em controlar o uso em termos de início, término e
quantidade. E a gente já falou isso aqui no começo, mostrando que no início da complicação dos vícios, você tinha ali uma facilidade de entorpecer, você chegava ao seu limite muito rápido, mas de repente perdeu o controle. E a mesma quantidade, o tempo de uso não é mais como antes, tudo começa a ser maior, tudo começa a estar mais exagerado, os limites vão ficando para trás. Quem conseguia sair de casa e voltar para casa ali em meia hora, agora está passando 2, 3. Quem passou 2, 3 horas fora de casa, agora está ficando 2 a 3 dias. Quem dificilmente faltava no trabalho, já deu um jeito de falsificar atestados e já não está com tanta frequência assim, até o ponto de você realmente abandonar, né, a sua responsabilidade profissional. E a quantidade, né, do uso. A gente também já citou aqui que a pessoa começa com um pouquinho, mas o corpo se adaptou àquela porção, àquela quantidade. De repente, aquilo que ele consumia antes já não é mais suficiente para ele chegar naquele pico que ele gostaria de chegar. Então, a falta de controle se caracteriza a partir disso. Antes você até dominava a situação, agora você já está perdendo o controle. Acabou o dinheiro, mas espera aí, eu ainda tenho um celular. Ah, o celular foi embora, mas espera aí, eu ainda tenho um relógio. Ah, o relógio já foi embora, o celular também, mas calma aí, eu ainda tenho um tênis, que eu posso deixar, que eu posso vender, que eu posso levantar um dinheiro para fazer isso daí. Ah, mas o tênis já foi embora, o celular também, o relógio também. Eu vou tomar alguma coisa de alguém, eu vou pegar alguma coisa dentro de casa, eu vou vender alguma coisa para isso. E aí você vai falar assim, pastor, isso é muito grave. Eu não cheguei nessa fase ainda, mas deixa eu te dar aqui uma abertura de entendimento nessa manhã. Quem não para, piora. E se você não eliminar o problema, enquanto esse problema não é tão grave, pode ter certeza que um dia a gravidade do problema vai aparecer. É igual o homem que bebe e nunca bate na mulher. Um dia ele vai estar fora de si e ele vai acabar agredindo. É igual o homem que bebe e não quebra as coisas dentro de casa, só quer fazer uma festa. Vai chegar uma hora que ele vai estar fora de si, vai perder o controle e vai quebrar as coisas dentro de casa. Todos entendem isso aqui? Tranquilo ou não? Vocês estão preguiçosos hoje nessa manhã? Não? Então todos entendem isso aqui? Sim. Vamos lá. Presença da síndrome de abstinência. E o que seria isso? A pessoa está lá no trabalho 10 horas da manhã e ela já está projetando. Na hora que eu sair daqui às 5 horas da tarde, eu vou passar em tal lugar, ver tal pessoa e pegar tal situação. A presença da síndrome de abstinência já está ali. Você quer ver uma questão que é muito comum? Terça-feira, quarta-feira, cara que está ali, camaradagem e tal, já está pensando na sexta-feira. Sim ou não? Sim. Presença da síndrome de abstinência. A pessoa começa a projetar, a imaginar, a fazer o plano para que ela possa suprir a sua necessidade de dependência antes da hora. Ela já está alimentando desejo, já está trazendo para si também a ideia, tá? Por que ela é incontrolável? Maior tolerância a determinada substância. E, irmãos, entenda comigo, você percebeu que a maioria das pessoas que acabam chegando no crack não começaram a usar crack? Mas começou na beira da praia, fumando um baseadinho que não pega nada, não dá nada para ninguém, mas aí daqui a pouco isso já não era mais suficiente, e ele partiu para a cocaína, que também chegou uma hora no seu limite, né? E aí daqui a pouco foi para o crack, só que o crack é tão desgraçado que o crack vai levar o usuário aí para a cachaça, né? Ele fica tão sujo, tão imundo, tão sem dinheiro, tão sem condição de trabalhar, que vai levar ele para a pinga. E aí ele vai tomar a pinga, e quando faltar pinga ele vai beber até álcool de posto, né? Que foi álcool que eu já bebi um dia, né? Alguém aqui já bebeu álcool de posto? Já? Terrível, né? Amarga toda a boca, resseca imediatamente, e a gente acha que está tomando aquilo lá, fazendo bem para a nossa vida. Então você começa a perceber que seu corpo começa a ser tolerante em relação a algum tipo de substância que você consome. Por isso que existe a necessidade da troca. Tem muita gente que está trocando a substância porque a substância não dá mais aquilo que ela deseja sentir. Continuidade do uso
a despeito da consciência dos prejuízos que ele traz. E olha só, irmãos, o prejuízo é tão grande, tem sido tão grande para todos vocês aqui, que hoje vocês estão dentro de uma casa de recuperação. E a princípio a nossa ideia é, glória a Deus que você está aqui. Que bom que você está nesse lugar. Que ótima oportunidade de recomeçar a sua vida. E eu não posso fugir dessa ideia. Mas para pensar comigo. Olha onde você chegou. Você está em uma casa de recuperação. Não é uma faculdade. Não é um novo trabalho. Não é uma viagem para o exterior. Não é um curso de aperfeiçoamento dentro da profissão que você escolheu ter. Mas pelo contrário, é um curso que vai capacitar você a enxergar novamente a forma que você deve viver. A gente não para pensar nisso, mas estar aqui dentro, irmãos, por melhor que seja, por mais linda que seja essa oportunidade, é grave, porque isso mostra que você perdeu o controle. Isso mostra que você não conseguiu viver em relação à dependência química. E talvez a declaração que você tinha que dar para si mesmo nesse momento é: perdeu, irmão. Você está aqui em confinamento. Uma pessoa para ser livre, para ter controle sobre aquilo que quer fazer ou não quer fazer, mas hoje está aqui confinado. E muitos não conseguem entender que essa fase já é uma fase muito complicada da sua vida, porque alguns ainda dizem, eu estou aqui porque quero. Mas olha só, irmão, será que é desejo de alguém estar dentro de uma casa de recuperação? Não, você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos, mas a gravidade da doença é tão grande que você não consegue mais viver seus sonhos, você não tem mais projetos e está perdendo as coisas que são suas. Quantos entram aqui perdendo a profissão ou perdendo o trabalho? E olha qual que é a alegria desse cara. O meu benefício do INSS saiu. Pastor, mas isso não é bom? Cara, é bom, é uma bênção. Mas é melhor o benefício para alguém que está tratamento dentro de uma casa ou o salário, a participação de lucro, o fundo de garantia para alguém que está trabalhando lá fora? Tire sua conclusão sobre isso. A pessoa não consegue enxergar e ter consciência dos prejuízos que a dependência química está trazendo. Quanto tempo faz que muitos que estão dentro de uma casa de recuperação não entram dentro de uma loja e escolhem um tênis para poder comprar? Quantos dentro de uma casa de recuperação não conseguem convidar a família, a esposa, no dia dos namorados, no aniversário do casamento, para poder jantar com ela? Quantos dentro da casa de recuperação não pegam mais o filho e levam no cinema para assistir o filme novo que saiu? São prejuízos que todos nós estamos enfrentando, mas a gente não consegue enxergar e ter consciência que a dependência química está minando e destruindo tudo aquilo que para nós é precioso. A gente precisa abrir os nossos olhos e se conscientizar que a dependência, doença química, está trazendo para nós danos que muitos são irreparáveis. O quanto de saúde nós estamos jogando fora. O quanto do nosso sistema respiratório, cardíaco, cerebral está sendo prejudicado. Toda vez que eu começo a ter um problema no meu corpo, irmãos, quer seja no estômago, quer seja alguma outra situação, sabe o que eu paro para pensar? Fala, cara, será que isso tem alguma coisa a ver que eu fiz lá atrás? Quanto tempo será que eu ainda tenho de vida? Porque eu destruí boa parte da minha saúde a partir do uso, mas achava que ia viver para sempre, não conseguindo entender que uma hora a vida acaba e que eu preciso viver ela da melhor maneira possível. Todos estão entendendo isso aqui ou não? Você já tomou consciência dos prejuízos que você está tendo por causa dessa doença? Você precisa entender isso, tá? Por que a dependência química é incontrolável? Abandono progressivo de comportamentos e hábitos pregressos. Vamos ler todo mundo junto aqui? 1, 2, 3. Abandono progressivo de comportamentos e hábitos pregressos. Mais uma vez, bem forte. Abandono progressivo de comportamentos e hábitos pregressos. Pastor, o que é isso? Você dormia cedo, não dorme mais. Você ia trabalhar certinho, no outro dia não vai mais. Você tinha um cuidado com você mesmo, não tem mais. Você era vaidoso, seu cabelo não podia ficar um pouquinho grande aqui, que você não estou parecendo Bozo, deixa eu cortar
agora você está com a peruca, parecendo o Rei Leão, e você já não se importa mais. Você progressivamente tem abrido mão de comportamentos que fazem parte da vida cotidiana de qualquer pessoa. Muitos deixam de trabalhar, muitos abandonam o convívio familiar, muitos deixam de ter um tempo com seus filhos, muitos deixam até mesmo de buscar um relacionamento com uma mulher para ter uma namorada em sua vida. Vivem em solidão em função apenas da dependência química, por isso que ela é considerada incontrolável. E aqui eu chamo sua atenção quantos comportamentos que são fundamentais para você ter uma vida abençoada, quantos hábitos que são importantíssimos para você continuar seguindo uma vida dentro daquilo que é bom, dentro daquilo que é agradável, dentro daquilo que fará você feliz, que você já abriu mão disso. Ah, pastor, mas eu estou aqui, eu já estou bom, pastor. Continua dormindo em demasia, continua não cuidando das suas coisas, continua não obedecendo princípios, continua com palavras que não abençoam, continua com memórias todo o tempo, né, lembrando de uma vida de destruição e encontrando nela prazer, e aí vem dizer que está pronto para ir embora. Você precisa abrir os seus olhos e ver que muita coisa que é boa, o dependente químico ou alcoolista já abre mão e não tem cuidado mais de si. E hoje eu quero dizer para você que esse tempo você está aqui para aprender a cuidar de você novamente, para trabalhar na sua vida e se preparar para viver uma vida extraordinária ao final desse processo, ok? Todos vocês podem viver uma vida extraordinária dentro de um tempo muito breve. Você exalta muito a questão dos 9 meses de tratamento, mas você já percebeu que aqueles que estão dizendo que não suportam passar 9 meses dentro desse lugar, estão passando alguns anos? Já percebeu que aqueles que não conseguem restaurar comportamentos e hábitos que são saudáveis, que eram praticados antes dos vícios, que estão tendo que passar mais tempo nesse lugar? Você não precisa, irmão, de 5, 6, 7 internações como eu tive. Você precisa de apenas uma oportunidade, você a tem. Por isso, compreenda o inimigo que você tem enfrentado, a adversidade que você tem enfrentado, a doença que veio sobre a sua vida, para você colocar um ponto final nessa história de vergonha e passar a contar uma nova história extraordinária, aonde você será exemplo, a sua família será feliz e o nome de Deus ainda será glorificado a partir da sua transformação. É importante você pensar nisso. Você precisa trazer isso para a realidade da sua vida. E às vezes você pensa que você está bom por causa do espelho que diz para você: nossa, como você está, a bochecha já cresceu, você está legal, cara, está da hora, né? Mas e os seus hábitos? Ainda são os mesmos? Você encontra prazer das mesmas conversas? Você ainda quer viver os mesmos comportamentos? Possa ser que sua doença, né, além da dependência química, seja a cegueira. Porque quem continua se comportando da mesma forma que chegou é alguém que não está de maneira nenhuma preparado para ir embora. O comportamento novo faz parte do processo de cura e de libertação da vida de qualquer dependente, ok? Por que nós consideramos a dependência química como uma doença compulsiva? E é esse daí na foto que vocês estão vendo aí, é o pastor Wellington, né? O famoso Moringa que cuidou de mim. Tinha a cabeça de nós todos na casa de recuperação dentro da cabeça dele. E aqui sou eu no 4º mês de recuperação. Hã? Você conheceu? Ele que cuidou de mim. Foi lá? Benção. É, isso mesmo. Pastor Wellington cuidou de mim lá. E ali sou eu com 4 meses de recuperação e cá entre nós, irmão. Sei que já não sou uma pessoa muito bonita hoje, mas ali você pode dizer que eu estava feio na foto, tá? 4 meses sem beber, 4 meses sem fumar, 4 meses dormindo bem, 4 meses comendo a papada de mingau e tomando sopa todo dia, indo no rap, como todo mundo vai. E cara, eu não tinha nem engordado ainda, tá? Eu cheguei na casa de recuperação pesando 49 quilos, sujo, e para quem não sabe, eu precisava calçar 3 pés de meia em cada pé, porque o fedor dos meus pés era muito grande, a ponto de quem estava no quarto, quando eu cheguei, falar para o pastor que se eu não saísse de lá, eles iriam embora da casa de recuperação.
Graças a Deus, eu estava até falando para o André Silvério aqui, né, que eu tenho muito que agradecer a esse cara ali da foto. Não ao pastor, mas ao cara Haroldo da foto. Porque foi aquele cara que teve coragem de encarar o problema para que ele pudesse hoje desfrutar de uma vida transformada. Vai chegar o tempo, irmãos, que você vai se lembrar de quem você foi no passado e das duas, uma. Ou você vai reclamar de quem você foi, ou você vai celebrar a vida que Deus te deu. Tá? Então é importante você estar atento a isso. Mas por que eu cheguei nessa situação? Porque a dependência química é sim uma doença compulsiva. A gente quer mais, e não importa se você vai morrer, não importa se você vai viver, não importa se você vai ter, não importa se você vai fazer, não importa se você tem amigos, não importa se você tem companhia, a única coisa que você quer é saciar a vontade que te domina e que te carrega. Eu não cheguei nessa condição da noite para o dia, levaram anos para que eu pudesse chegar nesse pior estágio da minha vida, mas esses anos não conseguiram ser interrompidos por mim. Então, fica o alerta para você, porque hoje você pode achar que está tudo legal, eu paro quando eu quero, mas nós estamos tratando de uma doença e isso precisa ser levado a sério. Muitos continuam doentes porque não conseguiram entender o processo que estão enfrentando, porque se levasse a sério realmente já teriam vencido essa adversidade algum tempo atrás. Fabrício? Essa foi a última internação, de lá para cá veio uma sequência, né? Que eu estava na Missão Vidas, aí fui para a Sérvia, aí vim para De Volta à Vida, aí já não foi mais internações. Mas essa foi a última vez, né, que eu cheguei na casa de recuperação para me tratar e graças a Deus já vão para 18 anos que eu estou bem, feliz e abençoado. Cadê o Alexander para falar 17? Que pena. Vamos lá, a gente precisa entender isso aqui, tá bom? Compulsividade, tá? A droga é considerada compulsiva porque alterações cerebrais. Esse é o primeiro ponto. As drogas alteram a química do cérebro, especialmente no sistema de recompensa. Essa alteração cria um circuito de prazer que faz com que a pessoa busque repetidamente a droga para experimentar aquela mesma sensação. Gente, por que nós chegamos ao ponto de chamar uma pessoa de nóia? É porque ele só quer aquilo. Por que nós adjetivamos um dependente químico de psico? Porque ele já está fazendo coisas que já não são normais. Olha só, esses são os adjetivos de uma pessoa com problema de dependência, porque o sistema de recompensa dela, irmãos, já está alterado. Ela sempre está em busca daquela primeira sensação que ela teve. E me diga, quando é que ela consegue? Nunca jamais. Nunca vai ter mais a mesma experiência. Mas ela foi alterada dentro daquilo que é normal, né, na sua psique, e ela sempre vai correr atrás. Sobe morro, desce morro, pega a chuva, enfrenta a chuva, entra dentro de maloca, casa abandonada, dentro de casa, vai para o hotel, sempre buscando aquela experiência, mas não tem mais. Ponha isso no seu coração. Foi alterado o sistema de recompensa na vida dessa pessoa. A forma natural de pensar foi bloqueada. E a gente está enxergando uma pessoa agora que, infelizmente, não consegue se comportar de maneira normal. E entenda, você não estava vivendo uma vida normal já há algum tempo. Amém? Consegue compreender isso? Segundo ponto, vamos ler todo mundo junto aí no 3, 1, 2, 3. Que leva a pessoa a voltar a consumir. E olha só, a pessoa começa a ficar irritada, porque está sem a substância. Não trata bem a esposa, porque também está sem a substância. Não responde bem aos pais, porque está sem a substância.
a pessoa começa a se manifestar de forma ansiosa, andando para lá e para cá, perdido, poxa, tal, porque está na necessidade da substância. E olha só, esses comportamentos farão com que a pessoa volte a consumir. Quantas vezes a ansiedade, a irritabilidade está batendo aí por causa da abstinência, a gente está dizendo, não, está tudo bem, eu só quero ir embora, não consigo mais ficar nesse lugar. Mentira. A pessoa está na síndrome de compulsão. Está tomada pelo desejo e não quer admitir, não quer enxergar, porque isso é característico da dependência química. Cegar o seu entendimento. Seu sistema de recompensa já foi abalado, já está ferido. E a pessoa não consegue pensar normalmente. Isso é grave. Tem feito você perder coisas que são importantes da sua vida. E talvez aqui, quantos anos preciosos do crescimento dos seus filhos você tem perdido? Ou talvez quantos anos preciosos da vida dos seus pais tem passado e você não tem desfrutado isso com eles. E chega uma hora que os nossos pais vão partir. Fatores psicológicos, problemas como depressão, ansiedade e outros transtornos de humor podem levar ao uso de drogas como forma de automedicação. Ah, não estou legal, vou ali fumar um. Ah, não estou bem hoje, vou beber uma. Briguei com a mulher, vou tomar uma. Ah, meu patrão é chato pra caramba, não vejo a hora de eu sair daqui, passa ali no bote para trocar uma ideia com os amigos e toma uma. E aí a gente começa a enxergar a questão da compulsividade. Deixa eu falar, você já percebeu pessoas que têm problemas estomacais quando pega a droga na mão? Ânsia de vômito e diarreia? Simplesmente por pegar na mão, a pessoa começa a vomitar, porque o organismo dela está ali em transtorno, desequilibrado. Não pode só de pegar o dinheiro, não é nem a droga. Só de pegar o dinheiro na mão, que já tem um objetivo para isso, a pessoa já começa a ter problemas estomacais. Aí você vai dizer para mim que isso é normal? E que só o fato de você passar 3 meses tomando sopa aqui nesse lugar, você já está restaurado e pronto? Você precisa levar a questão da recuperação mais a sério, porque você está enfrentando um problema que é grave. Pare para pensar no retrospecto positivo e negativo do número de pessoas que passam pelo processo que você está passando. Com sorte, nós temos 3 em cada 10 que se recuperam. Normalmente, uma pessoa de cada 10 se recupere. E não estranhe se de cada 10, em muitas gerações, nenhum cara se recuperar. Tá? Isso mostra a gravidade do problema. E quem não para? Piora. Quem não para? Piora. Esses 10 que não pararam, pioram. E quando retornam para cá de recuperação, retornam com muitos bens a menos, com casamentos que acabaram, com filhos que não suportam, com pais que nos ajudam, com empregos que se perderam, porque quem não para, piora e destrói a sua condição. Então, ou você começa a levar a sério a questão da doença que você enfrenta, entendendo que ela é compulsiva, a ponto de aumentar a sua tolerância em relação àquilo que você usa, a ponto de você abrir mão daquilo que é valoroso para você suprir, satisfazer a sua necessidade, ou você continuará sendo um frequentador assíduo de casa de recuperação. E em vez de viver as promessas mais poderosas que estão sobre a sua vida, você será como um eterno Brasil. O Brasil, desde quando eu nasci, é o país do futuro. E no futuro continua sendo um país que tem muito ainda que fazer para poder melhorar. É igual o cara que chega na casa de recuperação, pô, você vai ser uma bênção, mas já passam 10, 15, 20 anos, ele ainda está no processo de recuperação sem mudar a sua vida. Mas enquanto isso, essa pessoa está perdendo. Enquanto isso, essa pessoa está sofrendo. Enquanto isso, a vida não está avançando. Outra coisa que é muito grave em relação a isso é o fato de você estar sentado em um lugar que você precisa aprender, mas de repente você tem um lapso que você já se acha no direito de querer ensinar. Não tem fruto, não tem constância, não tem uma vida pronta para poder apresentar, mas tudo aquilo que a gente oferece é errado, tudo aquilo que a gente passa não serve, você é o dono da razão e aquilo que nós temos a passar para você não serve. Mas escute, você não chegou nesse cenário, irmãos,
porque faltou pessoas qualificadas para poder te ensinar alguma coisa. Você chegou nesse cenário porque você rejeitou todo tipo de conselho e ensinamento, pensando que você sabia mais do que os outros. E isso também faz parte da característica da doença, que manterá muitos que pensam saber tudo ainda dentro do processo de recuperação por muitos anos ainda. E eu estou ensinando isso aqui porque não quero que você repita esse processo. Eu quero trabalhar para a falência da casa de recuperação. Entenda, cada pessoa que passar por aqui, que mudar de vida, ele não retorna a ser meu cliente. Ele não retorna, irmão, para manter o trabalho. Aqueles que voltam para cá, voltam porque estão escolhendo fazer tudo errado, tendo a chance de fazer tudo certo. Então não permita com que a compulsividade das drogas feche os seus ouvidos e o seu coração para aquilo que a gente tem lutado para passar para você. Porque aqueles que têm absorvido e têm praticado, eles voltam constantemente para dizer para você como é que a vida é abençoada, livre dos vícios. Como é que vale a pena obedecer e acatar aquilo que está sendo passado? Às vezes você entra em conflito, o pastor pensa que ele sabe de tudo. Não, eu não sei de tudo, mas de recuperação eu sei um pouco mais que você. E enquanto você não for humilde para você aprender isso, certamente você será uma pessoa que estará vivendo uma vida miserável, diante de uma vida abençoada que você pode ter. Amém? Continuando aqui, nós vamos ver que a dependência química vai trazer distúrbios mentais. E aqui está todo mundo rindo da cara desse louco que apareceu aí, mas essa daí é a cena de um filme que chama... Quem sabe esse filme aí? Hã? Qual? Não é. Esse daí não é o Debbie Lloyd? É o outro? É, mas ele é o louco. Que muitas vezes a gente assiste um filme Debbie Lloyd e ri como um comédia. O problema é sempre ser uma peça de teatro que está fazendo as pessoas dando risada da nossa vida. Mas para pensar nessa cena aqui, principalmente os usuários aí que tiveram problema com cocaína e crack. Quantas vezes atrás do muro, olhando ali pela brecha, não era gente que estava nessa situação? Shhh, tem alguém vindo aí. Oh, não se mexe. Não tinha nada. O Homem-Aranha está subindo pelo lado de fora do prédio. Me lembro de uma vez, irmãos, que a gente conseguiu atravessar um tijolinho baiano no dedo, cavando ele para ver o que tinha do lado de lá. E a gente escolheu o tijolinho baiano porque era o mais fácil de ser perfurado. Mas foi na unha, para a gente criar uma brecha para poder ver o que tinha do lado de lá da parede. E não tinha nada. Passei a noite inteira fugindo de uma Ipanema. E o interessante é que durante a fuga eu conseguia parar várias vezes para usar. Usava, ligava o Fusca e continuava fugindo da Ipanema. Aí chegava lá na frente, parava de novo, vai irmão, vamos aí. Usava e fugia da Ipanema. Interessante, né? Toda vez que eu parava, por que a Ipanema não me pegava e me prendia? E aí quando acabou tudo, virei o Fusca na contramão e falei, agora que eles vão me pegar, vou bater de frente. E eu fiquei aproximadamente umas 3 horas esperando a Ipanema me enquadrar e não tinha Ipanema nenhuma. Mas eu passei a noite inteira fugindo de alguém que não existia. Está entendendo? E isso não pode ser normal. A gente não pode considerar comportamentos desse de uma maneira normal. E por que a gente considera a dependência química, né, e entende que ela traz distúrbios mentais? A dependência química é uma doença complexa que afeta não somente o corpo, mas também a mente. A substância, ao alterar a química do cérebro, vai desencadear uma série de distúrbios mentais. E todo dependente químico ou alcoolista não pensa como pensava, não entende como entendia e não considera como já considerou as coisas que estão em sua volta. Lembra você aí, antes dos vícios na sua vida, você era o cara que colocava aquele tênis no pé, vestia aquele jeans, colocava uma camisa solta e você ia atrás de uma paquera. Depois dos vícios você não se preocupou nem mesmo com a sua aparência.
Quando você conseguiu adquirir ali o seu trabalho, pô, vou me levantar e vou crescer, e quando eu estiver lá, eu vou comprar tal carro. Quantos aqui sonharam em comprar um Ômega? Um Vectra, eram os carros da minha época, um Gol GTI ou GTS, né? A gente sonhou com isso e a vida passou e a gente não teve, tá? Porque a gente não conseguiria mais fazer projetos sensatos. Nossa mente estava sendo alterada e os nossos comportamentos estavam como de louco. Distúrbios mentais são transtornos de humor, como depressão e ansiedade, que são os mais comuns. A pessoa pode sentir tristeza profunda, perda de interesse em atividades prazerosas, irritabilidade, dificuldade para se concentrar e alterações como sono e apetite. Tem gente que, dependendo da substância, come demais. Tem gente que, dependendo da substância, não come nada. Tem gente que quer mastigar. Tinha dia que eu chegava em casa, minha mãe falava: Haroldo, mas eu deixei aqui só feijão. Você comeu feijão, farinha e pimenta? Comi tudo, mãe, não tinha mais nada. Até rapei a tinta da panela. Não tinha mais nada. E tinha dia que o prato estava em cima da mesa, feito com amor, carinho. E o que eu fazia? Não, eu não quero. São alguns tipos de comportamentos que a gente começa, né, a enxergar na nossa vida. Deixa eu te perguntar aqui, comer uma pizza é legal? Por que essa não era sua escolha lá fora? Tá? Porque você começou a perder o interesse em atividades que são prazerosas, tá? Para os casados aqui, não é legal namorar, passear de mão dada com a esposa, isso não é bom? Sim ou não? São poucos os casados, né? Quantos são solteiros aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. E para os solteiros, não é legal arranjar uma costela para ser sua companhia pelo resto da vida? Sim ou não? Mas quanto tempo você não saiu arrumado, perfumado, em busca de alguém para passar do seu lado aí os desafios que você tem a viver? Até disso você se esqueceu. Era muito mais fácil achar alguém dos 5, né? Tem aqui, do que realmente sair arrumado para encontrar alguém para passar o resto da vida do seu lado. Fala, André. Por que a gente prefere, isso tudo é verdade, e por que a gente, principalmente dependente de quem, Sim. sente tanto, na verdade, fica tão com o pé atrás, a mente não consegue aceitar, vendo que tudo é verdade e a gente fica tão mal por dentro. Porque está doente. É doença. Afeta de uma forma... É doença. Eu posso colocar aqui para você, é uma doença tão grave quanto o câncer. Está matando as células dentro do nosso corpo, está acabando com os nossos neurônios e a gente não consegue ter uma clareza daquilo que a gente está enfrentando. Eu não posso negar, e vocês sabem disso, que eu não nego de maneira nenhuma, que eu entendo também ser um problema espiritual. Tá? Quando a gente vê a Bíblia falar, o príncipe desse século cegou o entendimento do homem para que ele não conhecesse a vontade de Deus. Amém? E certamente a vida de um dependente químico não é a vontade de Deus para ele. Mas essa pessoa está cega, sem compreensão, sem entendimento, não conseguindo considerar que ele pode ter uma vida melhor, não conseguindo se desvencilhar desse problema, tá? Tem distúrbios mentais porque tem transtornos psicóticos. Em casos mais graves, a pessoa pode apresentar alucinações, ver e ouvir coisas que não existem, e delírios, crenças falsas e irracionais. No nosso vocabulário, a gente até já virou para alguém e falou: e aí, mano, tá tudo bem aí? Tá vendo bicho? E literalmente não tinha nada, mas a pessoa estava vendo bicho, vendo bicho. Rapaz, eu tenho um testemunho. Uma vez eu estava perto da empresa Pirelli e ali havia condomínios que estavam em construção e alguns já tinham moradores dentro do prédio, e ali tinha uma rua que nós chamava a Rua da Banca do Coco, né, que era paralela, era uma marginal, beirava um rio, e de um lado tinha um rio, do outro lado tinha um matagal, e entre o matagal um trilho e um condomínio. E a gente ficava ali naquele lugar e de repente um carro dentro da garagem do prédio fechou a porta. E quando esse carro fechou a porta, literalmente, irmãos, eu pensei ser uma viatura parada na rua, fechando a porta e os polícias descendo, entrando no mato. Pensa num homem que correu, estourando o galho, peito no mato, assim, vai e tal, saí do outro lado todo ralado, riscado das árvores que tinha lá. E quando eu coloquei a cara para ver na rua onde é que a viatura estava parada, eu não via, porque não tinha nada. Era um carro do outro lado do muro.
mas eu não consegui ter discernimento que era o morador dentro do prédio. Alucinação, pavor, medo, sem contar outras experiências de livramento também que eu tive, onde Deus me abençoou. Por que distúrbios mentais? Transtornos de personalidade. Dependência química pode intensificar traços de personalidade já existente, como impulsividade, hostilidade e falta de empatia. Todo dependente químico, ele se torna uma pessoa gananciosa, pensando somente em si, não se importando mais com a necessidade alheia, revelando a impulsividade que está dentro de si e em muitos momentos sendo hostil com aqueles que estão em sua volta. Transtornos cognitivos, a memória, a atenção e a capacidade de tomar decisões podem e serão prejudicadas. A gente vai perder o nosso senso motor. E às vezes, eu não sei se você já percebeu, que pessoas que chegam aqui na De Volta à Vida não conseguem levar a colher de sopa do prato até a boca, porque ela está totalmente amalada. Sua cognição está ferida. Além de não pensar bem, ela não reage bem. Eu trago sequelas ainda sobre a minha vida. Se você for ver, eu não consigo estabilizar minhas mãos. Se eu estico minhas mãos assim, a tremedeira faz parte, não adianta, não consigo. Alguns vão ficar com um tique. Você conhece alguém que fica assim, com tique no pescoço? Você conhece? Eu sei que você conhece. Pastor, eu sei quem que é isso daí. Isso também é traço da dependência química. A cognição foi ferida. A pessoa não conseguiu se comportar normalmente, mesmo depois do processo de paralisação do uso, sem contar a capacidade de tomar decisões. Já percebeu que todo dependente químico movido pela compulsão vai tomar decisão errada? Sim ou não? Sim. O cara chega aqui na casa de recuperação, glória a Deus, aleluia, que oportunidade maravilhosa, eu não vi a hora de viver isso aqui, era a chance que eu precisava. Tá, vai ficar mesmo, irmão? Vou, pastor, estou decidido. E aí com 7 dias, ele, pastor, preciso conversar com você. E aí eu falo, senta, que lá vem história. E então, pastor, sabe o que é? Eu já posso até dizer o que ele vai me falar letra por letra, de tantas vezes que eu ouvi a mesma história. Mas o que ele vai falar, então, pastor, sabe o que é? Eu estou decidido. Decidido que eu já estou bem, já entendi tudo que eu preciso. Eu estou 17 anos dentro da casa de recuperação e não entendi tudo ainda. E o cara com 7 dias está dizendo para mim que já entendeu tudo, já sabe tudo, que está pronto para encarar a vida lá fora. Está vendo só? São comparações até injustas, mas é realidade. Eu já vi quase tudo dentro da casa de recuperação, mas sempre sou surpreendido. Essa semana ainda falei para o Tiago, está vendo? Quando eu penso que eu vi tudo, eu não vi tudo. Mas aí você vê a pessoa querendo dizer que tomou uma decisão e, por incrível que pareça, essa decisão precisa ser cumprida. Pastor, eu sou homem e quando eu decido alguma coisa eu não volto atrás. Mas espera aí, há 7 dias atrás não tinha sido tomada a decisão de entrar na casa de recuperação, fazer um processo até o final e sair daqui liberto? Por que essa decisão não pode ser levada a sério? Mas a decisão de ir embora e abandonar o processo vai ser levada a sério. Já percebeu como a capacidade de tomar decisões está sendo ferida? Tem um monte de gente que está aqui, irmãos, perdendo tempo, enrolando os outros, destruindo família, e logo, logo vai estar dentro da casa de recuperação novamente. Por quê? Diz estar, mas não está. E não está aqui por causa do problema em si, está aqui por causa de outra situação. Por causa da pressão social, por causa da pressão familiar, por causa de alguma mancada que deu e precisa da casa de recuperação aqui por esse momento. E aí quando a gente vai entender, a pessoa está aí, sempre tomando decisão errada e não conseguindo sair do buraco que se enfiou. Esse é um problema de distúrbio mental que muitas pessoas não conseguem enxergar. Quem é essa mulher aí? Quem era essa mulher? Uma das vozes mais brilhantes que esse mundo, já conheceu. E aí você tem um antes e depois. Muito diferente, uma mulher bonita, um sorriso lindo, uma voz incrível, e aqui a gente tem ela aí quase que no final da sua vida. Ela chegou um pouco mais decadente ainda, Carlos, do que isso daí, Ela chegou em um declínio um pouco maior do que isso, tá? Então eu acho importante você olhar para essa foto e ver que quem não para,
Quem não para, piora. E ela tem uma das suas composições aí que são muito famosas, né? Que ela canta uma música, querem me levar para a reabilitação, mas eu não vou, não vou, não vou, tá? Querem me levar para a casa de recuperação, mas eu decido morrer nos vícios. Querem me levar para a casa de recuperação, mas eu decido abortar meus sonhos. Querem me levar para a casa de recuperação, mas eu decido morrer da pior maneira possível. Pessoal da câmera aí, Fabrício passou aí, deixou um abraço para todos vocês aí. Bigode, o Bigode é famoso, irmão. Ele parece aquele cara do... não, um bem antigo que fazia uns filmes, Magno 44, como que é? Charles Bronson. Não parece? Tem um novo dele aí? O Charles Bronson já morreu aí, ó. Charles Bronson está dando de volta à vida aí, ó. Deixa eu perguntar aqui para você, irmão, você já percebeu quanto a dependência químico-alcoólica desfigurou você? Aqui nós falamos de um caso crônico, mas escute, ela não começou assim, ela começou assim. Tá? E aí a gente começa a enxergar que ela é uma doença tão grave que os distúrbios físicos irão aparecer. Porque nós temos que tratar a dependência química dentro da perspectiva de uma doença física. A dependência química e o alcoolismo não apenas afetam a saúde mental, mas também causam uma série de problemas físicos graves. Uso prolongado e abusivo das substâncias tóxicas podem danificar diversos órgãos e sistema do corpo, levando a complicações crônicas e em alguns casos fatais. Nós temos exemplo de pessoas que passaram pela casa, que numa queda que sofreu e voltou a usar, teve um infarto fulminante, onde o coração simplesmente foi dilacerado dentro do peito. Tá? Essa é uma história verídica que pessoas aqui na casa, né, se lembram e têm conhecimento sobre isso, mas deixa eu mostrar aqui algo para você que é importante, né, você pensar. Dente, quando está inflamado, dói? Sim ou não? Por que quando a gente está na rua usando droga não dói? A capacidade da droga anestesiar as infecções do nosso corpo. Já percebeu que quando você para de usar, você fica um pouquinho sem usar, é dor aqui, é dor ali, é dor de estômago, é dor de dente, é inflamação. Olha só como o seu corpo está tomado pelo mal, que não consegue nem mesmo reagir a infecções que você tem sentido. Olha só o que você faz com o seu corpo. A partir do momento que começa um furúnculo, aí o cara, pastor, estou com um furúnculo aqui, e eu falo, calma, ainda tem mais 6 ainda, porque normalmente são 7. Ah, pastor, mas olha isso, ainda fala, todo castigo para cara que volta para casa de recuperação é pouco, tomara que venha 14, tá? Mas por quê? Porque o corpo dessa pessoa está enfrentando, né, complicações, seus órgãos estão sendo danificados, e a gente tem alguns casos que são fatais. Eu tenho um histórico familiar de tios que morreram por causa da cirrose. Tá? E a cirrose, para quem não sabe, ela é principalmente causada por causa do excesso de álcool no corpo. Tá? E aí eu te pergunto, como é que você tem cuidado de você? Você vai durar para sempre? Vai viver para sempre? Essa saúde aí, sem contar que todo mundo aqui é homem, amém? Amém. E droga... brocha. E aí? Na hora que for para você mostrar a sua potência, vocês sabem até a musiquinha já, né? Então, se não parar, cante ela quando acontecer. Do lado da minha casa lá tem um vizinho que tem 92 anos e a esposa dele morre de ciúmes. O cara pedala até Peruíbe, irmão. E você vê que ele está no vigor. E a esposa, onde ele está? Viu meu marido por aí? E ele coroando, andando sem camisa na rua. Tem ciúmes, está inteiro o homem. Opa, está inteiro.
Enquanto muitos de nós aí estamos com a nossa vida totalmente abalada, a gente precisa abrir os nossos olhos e começar a tomar cuidado da nossa vida. Amém? David, você levantou a mão? Ótimo. O seu Daniel passou, ficou muitos anos aqui na casa, uma pessoa extraordinária, mas que o seu Daniel teve um câncer chamado câncer pescoço-cabeça, que é um nódulo que vai nascer entre a cabeça aqui, né, e essa parte de baixo aqui do pescoço, normalmente aqui. E ele foi no dentista depois de uma extração de dente, né, a dentista percebeu uma bolinha, né, que até pensou ser uma espinha, como uma espinha, e ali já era um nódulo cancerígeno dentro, né, do seu organismo, que estava afetando, destruindo, e que tomou forma, virou um nódulo exposto, tá? Não era aquele nódulo que fica dentro do corpo, é aquele que sai para fora. Seu Daniel muitas vezes compartilhava com a gente que quando ele dormia, ele ia deitar na cama, que a casa ficava em silêncio, ele ouvia como se o câncer estava comendo a sua carne pelo lado de fora. Tá? Curativo já não era mais suficiente, a secreção sempre saindo, mas tudo isso daí causado por causa do tabaco, tá? O cigarro. Então, tome cuidado quanto a isso. A dependência química e distúrbios físicos, porque ela afeta o sistema nervoso, danos cerebrais irreversíveis, afetando memória, cognição, coordenação motora, aumento do risco de derrame e convulsão, e neuropatias periféricas, causando dormência e fraqueza de membros, paralisias, pessoas que não conseguem mais movimentar o braço. José teve um derrame, não foi, José? Um AVC, tá? Um acidente vascular cerebral, e aí a gente vê que hoje tem uma falta de mobilidade. Não vou associar aqui a questão da dependência, mas muitas pessoas não passariam por isso se não fosse o uso e abuso de droga. Devido a isso, estão passando por sérios problemas, convulsões. Tem gente que não teve convulsão a vida inteira. E aí, de repente, o excesso de vício vai fazer a pessoa convulsionar. Quantas vezes a convulsão se manifesta aqui entre pessoas que estão na casa? Tanto porque usou em excesso, quanto porque começou a ficar sem usar. A convulsão vai fazer parte, porque o cérebro dessa pessoa foi afetado. Distúrbios físicos, sistema cardiovascular, aumento da pressão arterial, ritmia cardíaca, aumento do risco do infarto e insuficiência cardiopulmonar, tá? É aquele pico que dá uma acelera no coração. E num desse a gente pode ir e não voltar mais. Será que é isso que você quer para a sua vida? E deixar tudo aquilo que você tem para outra pessoa? Ah, pastor, mas eu nem tenho tanta coisa assim. Cara, cuidado, irmãos. Tem muita coisa que é sua. Pode parar nas mãos de outra pessoa porque você não cuidou bem de você mesmo. André? A convulsão é espiritual também? Nem sempre. A Bíblia tem relato de um jovem que convulsionava, chegava a se lançar até no fogo, mas a gente sabe que a convulsão ela é um problema no cérebro. Uma vez eu fui estudar sobre isso e o exemplo que me foi dado é tipo como uma televisão que está ligada na tomada, que você puxa a tomada, de repente você não a desliga. Tá? Dormir é normal para todo mundo, ok? Todo mundo aqui dorme, mas já percebeu que quem está convulsionando apaga? E literalmente quando ele volta, onde eu estou? Aí ele vem com aquela, né, processo lento, aí daqui a pouco ele liga, aí ele, poxa, não, está tudo bem, calma, você convulsionou. Então é como se fosse uma desligada força, tá? E às vezes são as drogas que nós estamos consumindo que tem feito isso daí na nossa vida. Distúrbios físicos e respiratórios. Doenças pulmonares obstrutivas ou crônicas, né? Que são aquelas que o pulmão não consegue mais respirar. Aumento de risco de infecção respiratória e câncer de pulmão, tá? Tudo isso daí causado por causa do uso e abuso de substâncias tóxicas. No meu tempo, né? Quando eu era ali usuário de crack, a gente usava muito crack na cinza do cigarro. Agora parece que evoluiu aí e que se tornou ainda pior e mais destrutivo. Mas eu lembro de uma vez que eu vomitei, irmãos, e a única coisa que saiu de mim foi uma baba amarela cheia de cinza.
tá? Fazia tempo que eu não comia, que eu não tomava um refrigerante, que eu não fazia alguma coisa, era só água, cachaça e crack. E quando eu vomitei, eu vi tudo aquilo saindo de dentro de mim, assustou. Mas aí eu lavei e tal, voltei na boca, peguei mais droga para mim continuar usando. A gente não consegue ter um controle sobre nós, estamos prejudicando o nosso sistema respiratório. Irmãos, abre seus olhos e passe a cuidar de você de uma maneira melhor. Distúrbios físicos do sistema digestivo, cirrose hepática, hepatite, pancreatite, câncer de esôfago, boca, laringe, fígado, gastrite e úlcera. Tá? E agora eu tive que fazer uma endoscopia há pouco tempo e o médico falou assim, rapaz, você tem uma queimadura muito grande no seu esôfago, no seu tubo digestivo, tá? Então, assim, provavelmente causada pelo tempo, porque ela é cicatrizada, né? Mas está lá a marca dela lá, né? Não sei o que aconteceu, mas pode ter sido aí devido ao uso de substâncias. Sempre está com dor de estômago, sempre tem uma crise, sempre está com diarreia, sempre tem um problema. O nosso corpo foi feito para funcionar bem, irmão, tá? Para viver tranquilo. E muitas vezes não conseguimos perceber, né, que nós estamos destruindo a nossa própria vida. Outros distúrbios físicos